Olá, produtores de cana e associações vinculadas à Orplana. Meu nome é Celso Albano, gestor executivo da Orplana, e hoje estamos aqui para fazer um exercício sobre uma ferramenta importante que discutimos no último episódio de gestão financeira, eu e o João Henrique, João Botão, falando sobre fluxo de caixa para propriedades rurais. Vamos lá, Botão, vamos discutir um pouquinho sobre isso? Celso, obrigado aí pela breve introdução. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de poder estar me dirigindo ao público do Canatube. E como a gente prometeu aí no último vídeo, acho que a ideia hoje é mostrar um pouco de um exemplo, né, de uma sugestão de ferramenta para a gente discutir esse tema tão importante que é a questão do fluxo de caixa, né? Como a gente colocou nos vídeos anteriores, muitas vezes o controle do fluxo de caixa do produtor é feito de maneira pouco palpável muitas vezes, né? Muito pelo cheiro, e não é raro às vezes que ele controla de forma simplesmente por cabeça ou por fluxo bancário, tá? pela conta. Então, qual que é a ideia hoje? Mostrar uma ferramenta de planejamento onde o produtor ele pode ter uma análise aí das informações olhando o horizonte de tempo um horizonte de tempo maior, tá? E o que é super importante no caso da cana-de-açúcar, já que se trata de uma cultura semi-perene, então ter uma visão aí de médio e longo prazo, né, ou pelo menos da longevidade aí da sua cultura, é fundamental aí para que o produtor ele tenha uma sustentabilidade financeira e também sirva como alerta, né, de quando vai faltar dinheiro, vai sobrar dinheiro no caixa para que ele tenha suas tomadas de decisão, tá? Nós estamos gravando nesse modelo um pouco mais diferente, acho que em função aí do contexto da restrição de mobilidade que nós estamos vivendo, mas o Celso aí fique à vontade, caso ele queira me interromper para fazer qualquer consideração dentro da planilha, afinal, nós de certa forma trabalhamos junto nisso daí, e ele aqui até enviou a nossa sugestão aqui de planilha, ok? Tá aí o nosso sugestão de fluxo de caixa aqui dentro do Excel, tá? Onde eu tenho basicamente aquelas informações clássicas que nós temos no fluxo de caixa, né? O que entra de dinheiro e o que sai de dinheiro, tá? Basicamente é para saber como é que vai se comportar aí o meu caixa ao longo do período. Então, se a gente observar aqui, eu tenho listado algumas informações de entrada. Então, a primeira consideração que eu quero que vocês notem é que isso é um fluxo de caixa para uma propriedade rural como um todo, tá? E não simplesmente aí para uma propriedade de cana-de-açúcar ou para uma cultura específica. Então, nós estamos fazendo um gerenciamento um pouco mais abrangente aí do fluxo das informações. O que é diferente, né, é válido ressaltar, com a questão de custos de produção efetivamente. Então, o fluxo de caixa e o custo de produção, eles são informações aí que, de certa forma, se faceiam. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Então, é importante mencionar aqui, né, então nós colocamos alguns tipos de entrada que o produtor ele eventualmente pode ter. Então, no caso, produtor de cana-de-açúcar, soja, milho, amendoim, ou outras culturas que ele eventualmente venha a ter. Tá? Então, se você observar no sentido vertical aqui dessa planilha, nós temos aí as descrições dos parâmetros que nós vamos colocar, agregados de entradas e saídas, como nós vamos ver mais para frente. E no sentido horizontal, dando uma ideia de fluxo ao longo do tempo mesmo, nós temos o período considerado aqui do nosso fluxo. Tá? Então, a título de exemplo, eu não sei necessariamente quando você está assistindo esse vídeo ou quando você vai aplicar o seu fluxo de caixa, nós estamos aí com o fluxo iniciando no dia 1º de janeiro de 2020 e feito de maneira mensal, né? Se você observar ali, ele tem ali os valores sendo colocados ali por mês, tá? Bom, em seguida, isso necessariamente também não é uma regra. Se você eventualmente quiser montar fluxos trabalhando aí não com intervalos mensais, mas com intervalos quinzenais, principalmente quando a gente está trabalhando com cultura anual, né, como por exemplo soja, milho, você pode trabalhar com estruturas de fluxo diferentes e não necessariamente por mês. E que por mês a gente trabalha, já que nós estamos acostumados até ter o nosso controle de receitas e despesas de forma pessoal, em termos mensais, né, pela periodicidade mensal. Mas aí fica à vontade para você, quando for trabalhar no seu fluxo, de mencionar a unidade de tempo que vai ser trabalhado. Ok?
Bom, para a cana-de-açúcar isso acaba sendo importante, principalmente pelo fato que, em geral, se você recebe pelos modos do Consecana, você acaba recebendo 80% do seu contrato na data de entrega da cana e depois os outros 20% acaba sendo na correção. Então, isso para o fluxo acaba sendo importante, porque você tem uma entrada de receita em um determinado momento e você tem que gerir esse montante, né, esse valor em outra unidade de tempo. Então, é extremamente importante e válido você ter um controle aí do fluxo, ok? Além das receitas clássicas que nós temos em termos de cultura, pelo jeito eu vi o Celso, acho que me chamou aqui, eu vou dar a oportunidade para ele falar e para complementar minha explicação. Fica à vontade, Celso. Importante a gente pensar também, na hora que vai montar essa questão do fluxo, foi importante o João lembrar sobre os prazos, né? Dependendo da propriedade, o jeito de controle, você mesmo pode definir quais são os prazos que você vai controlar suas saídas ou entradas de dinheiro, né? Se vai ser quinzenal, semanal, mensal. Então, acho que a primeira regra aqui é ajuste-se com o seu financeiro quais são as épocas de pagamento, que volta e meia, às vezes o proprietário, o gestor, ele quer ter uma ideia de como foi o exercício da semana ou da quinzena que passou. Então, é uma coisa muito importante. No que diz respeito a entradas de dinheiro, vale a pena a pessoa ter muito claro que ela tem que colocar num cenário imaginário, mas ao mesmo tempo dentro da realidade dele, tudo o que ele imagina que vai entrar de dinheiro para comportar a atividade dele. A cultura principal, a cultura complementar, a cultura suplementar, às vezes uma venda indireta que diz respeito à propriedade rural, sucata, máquina que ele vai fazer uma troca, isso, animais, que volta e meia, às vezes tem um produtor de cana que também tem um pouco de pecuária. Então, assim, na hora que montar o fluxo, a primeira regra ou sugestão, lança primeiro todas as despesas, que o João vai explicar, e depois vem trazendo, na sua vivência, na sua experiência, todas as receitas e obedecendo esses períodos de entrada de dinheiro que a gente tem. É isso aí, João. Ótima complementação, Celso. Lembrou bem a questão aí da necessidade, às vezes, do produtor ter uma visão que não somente mensal, tá? Ele possa ter. Como você mencionou, nós podemos ter ali outras entradas de receita que também estão atreladas à atividade agrícola, né? Você colocou muito bem como a venda de sucatas, tá? Ou podemos colocar outra coisa, o valor residual do determinado equipamento. E ali embaixo também tem outro ponto importante, que é a questão dos empréstimos, né? Que é uma operação muito comum na atividade rural, principalmente muitas vezes porque você tem juros mais atrativos para a atividade rural e não necessariamente você precisa trabalhar ali com o seu capital próprio, tá? Então, ali na entrada dos empréstimos, caso você consiga, né, caso você tenha dentro do seu fluxo a entrada de empréstimos, é interessante colocar o valor que você captou dos empréstimos em título de receita, quanto que você vai receber aí do dinheiro pela fonte que você está trabalhando com o financiamento. Lembrando que depois esse empréstimo, né, ele vai sair no formato de parcelas ou no formato da amortização como um todo ao longo do seu fluxo. E a diferença que você tem disso é a questão que o valor que você emprestou, ele tem os juros ali atrelado a isso. Então, quando você for realizar o lançamento das despesas das parcelas, é jogar no seu fluxo de caixa o valor com os juros, tá? Então, isso é extremamente importante. Então, note que para uma propriedade rural, não é somente a questão das culturas que configuram aí, eventualmente, as entradas que você vai ter no seu fluxo de caixa, né? Você vai ter outras séries de apontamento que é possível aí de se realizar, ok? Bom, dando sequência, se você observar aqui em cima também a gente deixou pronto, eu estou clicando aqui na célula B2, selecionando para que tenha uma somatória aí dentro de determinado mês, tá? Para que o produtor ele siga aí, saiba quanto que vai entrar de dinheiro naquele mês e depois agora nós vamos relacionar com as despesas que ele eventualmente venha a ter, né? Então, naturalmente, se você tem uma receita maior do que a sua despesa, você vai estar tendo uma sobra de caixa para que seja trabalhado, ok? Bom, aqui embaixo, se a gente der sequência aqui no desenvolvimento do raciocínio, note que nós temos aqui uma célula de saídas totais, tá? E aí eu vou colocar aqui uma pequena
maquiagem, como a gente diz, isso vai ficar a cargo de quem for mexer com a planilha, né? Como você está trabalhando com entrada, eventualmente você pode pintar de verde ou de azul para sinalizar aí uma melhor... Didaticamente, a sua planilha ficar mais fácil de ser visualizada, e no caso das saídas, você pode configurar em vermelho, no caso, tá? A gente deixou aqui tudo de cor igual, mas você pode fazer, tá? Caso você queira trabalhar também com cores por culturas, isso às vezes parece maquiagem, mas ajuda muito em termos didáticos você identificar aonde nós temos operações. O Celso levantou a mão aqui para fazer a complementação para a gente. Então, João, é importante muito esses detalhes, né? Quando você vai construir um controle de lançamentos, de despesas, receitas, que vai compartilhar, às vezes, com um funcionário ou com o seu líder, é importante você ter uma planilha muito clara, que tenha gradações de cores que sejam menos berrantes para poder ser bem entendível. A gente sempre brinca que planilha em Excel, quando monta, às vezes a gente tem que entender o cérebro de quem montou. E, às vezes, compartilhando essas coisas de uma forma clara ajuda muito. Então, as cores das culturas são importantes, porque você vai ter um efeito visual das entradas da receita, por exemplo, da cana em verde, da soja em amarelo claro, do café em marrom, do algodão em branco. Então, isso vai trazendo uma visão do seu negócio ao longo do tempo. Então, são ideias que a gente coloca para vocês para construir uma planilha que seja clara, em que você tem essas divisões de receitas totais e despesas totais, e a partir daí o João vai mostrar como que ele separou as despesas, que talvez seja o maior complicador no início, mas depois que monta, dá trabalho no início, mas uma vez montado, você pode fazer o fluxo do tamanho que você achar conveniente. Eu lembro que na última conversa que a gente teve, né, João, nós comentamos qual que é o tamanho do fluxo que você monta. Você fez essa pergunta para mim e eu lembrei. Eu geralmente pegava o último ano que o produtor tinha de dívida no longo prazo e acrescentava um ano a mais para você poder ter uma ideia de como que vai ser o comportamento da entrada e saída de dinheiro nesse período, ou seja, o fluxo do seu caixa ao longo da vida da atividade. Legal, Celso. Estão dando complementação, estão pegando só esse gancho que ele falou, acho que no final, né? Qual que é o prazo de fluxo que você monta? Então, pelo comentário que o Celso nos colocou aqui, qual que seria o prazo do nosso produtor, né? Se eu arrastar aqui para o lado, eu vou ver que o meu fluxo vai até o final de 2025. Ou seja, no estudo de caso que a gente elaborou aqui, é como se ele tivesse alguma dívida, algum financiamento, algum compromisso que tem que ser saldado aí daqui 5 anos, ou no caso, mais especificamente, até o final de 2025. Então, essa é uma sugestão de fluxo que nós temos, tá? Voltando aqui para o começo, a gente vai falar das despesas, né? Acho que antes de se trabalhar na propriedade rural aqui efetivamente dos pontos que nós colocamos, o primeiro aspecto é separar o que seria uma despesa pessoal de uma despesa da propriedade, né? Em receita, isso é muito mais claro, porque o produtor fala assim, não, eu ganhei, então, basicamente, isso é meu e não é da atividade. Quando a gente vai trabalhar com despesas, muitas vezes o produtor ele acaba alocando despesas ou gastos que são pessoais dele dentro do fluxo de caixa, né? Então, o primeiro cuidado que nós temos que tomar aí, né? Uma coisa é a atividade rural, uma coisa é a produção rural, outra coisa é o seu fluxo de caixa da propriedade rural. Tá? Um exemplo clássico que eu sempre gosto de dar é, por exemplo, o combustível. Combustível que eu gasto com a minha caminhonete, ele deve ser lançado no meu fluxo de caixa da propriedade ou isso é coisa minha? Aí depende. Se você usa a sua caminhonete, o seu carro, que seja, para rodar simplesmente a propriedade, você deve jogar integralmente esse valor lá. Agora, se isso é mesclado entre compromissos pessoais com o compromisso da fazenda, você tem que fazer, de certa forma, um rateio. Tá? Evidente que eu estou trabalhando com um exemplo muito simples, tá? Só para que fique claro a importância de se apontar o que é coisa da propriedade, o que é coisa da atividade profissional e o que é despesa aí, oriunda de questões pessoais. Beleza? Bom, voltando aqui na questão das saídas, né? Notem que nós temos aqui, se observar pela célula B23, ela é dada pela junção ou pela somatória de 4 diferentes células. Então, isso representa que eu tenho
4 diferentes tipos de saídas que eu dimensionei inicialmente no meu fluxo de caixa. E quais são essas saídas que nós colocamos? Despesas com o pessoal, serviços de terceiro, nós vamos falar de cada uma delas depois, despesas de um modo geral e investimentos. Então, esses são os 4 tipos de despesa. Celso, Botão, eu preciso necessariamente optar por trabalhar com essas classificações? São essas as classificações que nós temos que trabalhar? Não. Isso aqui simplesmente é uma sugestão. Se você quiser depois ter um nível de detalhamento maior por tipo de despesa, você pode. Por exemplo, se observarmos aqui dentro de despesa, eu tenho várias despesas que configuram aí insumos agrícolas, ou seja, fertilizantes, defensivos, maturadores e por aí vai. Se você eventualmente quiser classificar isso como uma rúbrica só insumos, você pode, tá? E aí tem um detalhamento melhor. Depois, se no segundo momento você quiser ser mais detalhista para começar a trabalhar a nível de cultura, você pode colocar o que foi fertilizante para soja, o que foi fertilizante para o milho, o que foi fertilizante para a cana e assim por diante, né? A forma de organização vai da sua cabeça ou do jeito que você mais gosta de utilizar. Isso aqui acaba sendo uma sugestão. O Celso vai entrar agora fazendo uma nova consideração. Fica à vontade, Celso. O importante é, a hora que você for classificar os gastos, as saídas de dinheiro, lembrar do que a gente já conversou sobre o que é custo direto na produção, o que é custo que dá suporte à produção, custo das ferramentas da produção e custo de terceiros que vão te ajudar em determinados momentos para a produção. Vamos pensar de uma maneira bem simples assim. O que eu gasto diretamente na produção, né? Combustíveis, defensivos agrícolas, fertilizantes, a mão de obra e assim por diante. Não vamos entrar muito em detalhes. Então, toda essa classe de produtos que vão direto na atividade, por exemplo, da cultura da cana, você já pode colocar dentro da atividade canavieira. Então, gastos com a cana-de-açúcar, gastos com milho, gastos com soja, e aí separa. Se você compra tudo junto, então você pode fazer o rateio ou é melhor você colocar a atividade agrícola como um todo. Segundo ponto, o que diz respeito a pessoas, a área administrativa, o escritório da propriedade, isso tudo você pode separar para a parte administrativa. Às vezes eu tenho gasto eventual de consultar um advogado ou um técnico de segurança do trabalho ou algum tipo de consultoria, então também eu posso separar. Então, vai muito de como você administra na sua própria cabeça e colocar no papel um jeito que você fala assim, eu consegui transmitir para mim mesmo uma coisa que eu consigo visualizar e passar para os meus colaboradores. Fica fácil de separar, desde que você consiga separar a principal diferença do que é o dinheiro que sai do meu bolso, que eu entro no meu bolso, e a partir daí, esse dinheiro que sai do meu bolso, eu separo para poder fazer análises futuras sobre o quanto que eu gastei mais nesse mês em relação ao administrativo. Por que eu gastei mais nisso? Então, são análises que lá na frente você vai falar assim, essa planilha hoje me ajuda a ser uma ferramenta de planejamento e adequação do meu negócio a cada dia que eu olho mais para ela. Sem dúvida, Celso. Obrigado aí pelos comentários. Eu acho que o ponto importante, a mensagem que tem que ficar é justamente essa, né? Isso aqui, talvez, para quem não tem nada, é uma primeira sugestão de como ele se controlar. Mas depois, isso aqui é simplesmente uma sugestão e nem está certa nem está errada, né? Isso aí vai da cabeça de cada um. O importante é que você tenha ferramentas para ter uma melhor tomada de decisão. Porque tomada de decisão sem informação é simplesmente um chute. Tá? Eu sei que o chute ele pode ser dado com mais ou menos experiência, mas quando você tem uma informação aí na mão, você consegue ter aí uma tomada de decisão mais assertiva e, vamos por assim, passar menos medo em relação às decisões que você eventualmente venha tomar. Ok? Bom, aqui dando sequência simplesmente na explicação de uma sugestão de organização, nós temos, portanto, aqui o primeiro ponto com despesas com pessoal. Então, notem ali que eu tenho parâmetros relacionados como salários, férias, 13º, INSS, FGTS, ou seja, encargos sociais relacionados aí simplesmente à mão de obra, tá? Além ali de vale alimentação, plano de saúde, custo com treinamento, se poderia ter outras coisas que não aí, tá? O importante é que nessa classificação nós trabalhamos aí com a questão de despesas com o pessoal. Ali embaixo, como o Celso colocou, eu posso ter outros tipos de serviço.
Então, notem, né, naturalmente, que esse tipo ele vai de acordo com o produtor, ele pode simplesmente contratar um serviço diretamente para a produção agrícola, ou ele pode, né, contratar um serviço mais no âmbito administrativo, como uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica, e vou colocar até aqui um jabá, né, uma assessoria no sentido de custos de produção. Ele poderia colocar ali. Então, note que ali ele está colocando como uma classificação mãe serviços de terceiro. Novamente, ele pode inverter essa classificação e classificar isso aí como um serviço administrativo. A gente que trabalha com custo gosta muito de ver, às vezes, dois diferentes maneiras, que no fim, assim, os dois têm que somar e dar a mesma coisa, mas são visões diferentes. Por exemplo, eu posso ver pela matriz de custo máquina, mão de obra, insumos, ou eu posso ver formação do canavial, tratos culturais, colheita e assim por diante. No fim, a somatória dos dois eles têm que se corresponder, mas são maneiras diferentes de se enxergar a mesma coisa. Não tem certo, não tem errado. Vai da maneira com que o produtor consiga tomar a sua melhor decisão. Dando sequência aqui, depois das despesas com o pessoal, serviços de terceiro, nós temos aqui talvez o nosso guarda-chuva mais abrangente, que é o guarda-chuva de despesas. Então nós temos ali cartório, certificado digital, combustível, ou seja, tem ali algumas coisas de ordem mais administrativa, como editais, publicações, impressos que eventualmente a propriedade venha a ter, e também ali embaixo nós temos outros aspectos mais operacionais. Então, o que é operacional no nosso ponto de vista aqui? Por exemplo, custo com insumos, que são fertilizantes, defensivos, maturadores, o próprio combustível que está lá em cima, que isso pode ser o diesel, assim como manutenção de máquinas e benfeitorias, tá? Então, assim, é uma forma mais abrangente. Qual que é o importante que eu vejo disso? A classificação, depois você consegue arrastar e puxar para onde você quiser, tá? Eu acho que o nosso grande desafio é conseguir anotar todas as informações de todos os dispêndios que a gente venha a ter. E nisso, eu gosto sempre de colocar um ponto de atenção e consideração. Se vocês observarem aqui dentro da planilha, tem o nosso SACI. O que é o nosso SACI? É a célula 70, a 70 no caso, que é a célula do outros. Procure evitar na sua planilha a classificação como outros. E classificação como outros, meu amigo, ela é uma caixa preta. Tá? Ela está aí simplesmente porque alguma coisa vai encaixar como outros, mas sempre que você conseguir padronizar e classificar e fazer o apontamento das suas informações, é importante para você ter uma análise temporal disso e para você poder depois se comparar. Outros, como eu disse, é o SACI. Você está colocando ele aí simplesmente porque alguma coisa enquadra, mas ele é o malefício para a sua planilha. Vai lá, Celso. Outra sugestão importante, né, para quem trabalha com contabilidade, todo mundo trabalha com contabilidade, vai montar seu fluxo de caixa, peça o plano de contas da contabilidade e ele tem lá lançado todos os seus gastos ao jeito dele, para contabilizar. O importante é você pegar esse plano de contas e ficar mais ou menos igual, só que agora é o seu controle financeiro. Mas, na verdade, esse plano de contas vai te ajudar a você fazer essa classificação e ajuda até o contador a apurar melhor seus custos. Muita gente pega aquela caixa de documentos, de impressos, de comprovantes fiscais e entrega no contador. De repente, chega para o contador e fala assim, me dá seu plano de contas e monta comigo o meu fluxo de caixa para poder facilitar o trabalho de todos. Isso ajuda bastante e evita a célula 70 dos outros. E é assim, infelizmente, ela sempre tem um outros, porque é difícil a gente eventualmente classificar, né? Temos que evitar, mas eventualmente acaba acontecendo. Em seguida, finalizando a questão das saídas do fluxo de caixa, nós temos as questões dos investimentos, né? Que não é necessariamente uma despesa atrelada aí à sua produção, mas é algo que vai sair do seu fluxo de caixa. Talvez aí dentro de uma atividade rural, mais comum seja, por exemplo, a aquisição de equipamentos que vão ser utilizados. Então, por exemplo, você vai acabar comprando um novo trator aí, tá? Isso acaba entrando aí como um investimento. E aí que é um ponto também que a gente tem que, muitas vezes, tomar cuidado. Se o trator é financiado, lembrar disso, entrar lá também na questão da receita, porque vai entrar o valor no seu caixa, então você vai jogar ele lá em cima como entrada. E aí, nos investimentos, isso vai acabar saindo como parcelas. Tá? Então,
Esse é um pouquinho, pessoal, da sugestão que nós temos. E aqui embaixo, se vocês observarem, nós temos aí a consolidação do que entrou e o que saiu. Basicamente, nós estamos pegando as entradas e reduzindo das despesas, que é a somatória daqueles outros parâmetros. E um ponto interessante que foi colocado aqui, que está nessa célula amarela, é o saldo inicial em caixa, tá? Porque, a não ser que você está começando o negócio agora e não tem praticamente nada, né? Isso aí vai ser diferente de zero. Então, ou ele vai ser positivo, já que você está carregando de outros fluxos, ou ele vai ser negativo, dependendo da sua situação financeira. Então, imagine que você vai começar a montar o seu fluxo hoje, ou no caso aqui no dia 1º de janeiro de 2020, você tem uma determinada quantidade de recurso em caixa. Esse é o valor que deve ser colocado aí nessa célula, porque a partir dele vai ser somado ou subtraído o valor, tá? E que valor é esse que vai ser somado ou subtraído? Vai ser dado pela variação de caixa que está aqui na célula B79. Se a gente clicar, nós temos aí a B2 menos a B23. Então, o que é B2 menos B23? Basicamente, ó, o quanto que entrou de recurso dentro do seu caixa e o quanto saiu de recurso, tá? Aqui na célula 23, no seu caixa. É por isso, né, que fluxo de caixa, principalmente quando eu vou trabalhar com atividade perene, é super importante, porque você recebe uma pancada de dinheiro em um determinado momento do tempo e você vai ter que gerenciar esse dinheiro ao longo de um fluxo maior. É por isso que, muitas vezes, boa parte do seu fluxo ele vai acabar ficando extremamente positivo ou extremamente negativo, dependendo da situação que você tem, tá? E aqui embaixo, dando sequência, portanto, aí na informação, o que nós temos? O anterior mais a variação que vai ser dado pelo saldo final de caixa, tá? E aí, em seguida, se vocês observarem aqui na célula C78, qual que vai ser o saldo inicial de caixa no mês seguinte? Vai ser o cascateamento que eu tive no mês anterior. Então, não vai ser um valor imputado, né? Vai ser o resultante do quê? Do que eu tinha inicialmente no começo do meu fluxo, mais a somatória, que pode ser positiva ou negativa, aí dos meses subsequentes que venham a ser trabalhados em conjunto. Vai lá, Celso. O importante de analisar saldo inicial, variação de caixa e saldo final, a gente tem que fazer uma comparação como banco, como conta bancária. A gente sempre fala que no final do dia alguém fecha o seu caixa. Você nunca termina o seu caixa negativo. De alguma forma, esse caixa tem que estar positivo e ser transportado. Então, tem que analisar o seguinte, o meu caixa terminou agora negativo, eu não tenho recurso para tocar o mês que vem. Então, de alguma maneira, eu vou ter que fazer uma venda, vender o produto, pegar um dinheiro emprestado, vender algum tipo de equipamento para zerar o caixa. Então, o primeiro princípio é o seguinte, caixa de um mês para o outro, de um dia para o outro, ele tem que estar zerado. É difícil, às vezes, absorver isso na cabeça, mas faço o seguinte, se no saldo inicial de caixa eu tenho menos 45 mil reais, eu não começo nada, eu não tenho atividade nenhuma para fazer. Alguma coisa eu vou ter que fazer para saldar esse caixa negativo e ter fôlego para tocar dinheiro, tocar a atividade para o mês que vem. E assim por diante. Então, esse fluxo fica fácil porque a gente montou de uma maneira em que, se ele está negativo, ele vai aparecer lá o saldo final vermelhinho. Então, de repente, você joga todas as despesas no exercício do ano ou da safra e depois lança a sua visão de momentos em que você vende. Por isso que é importante jogar as despesas. Você joga todas as despesas, ele vai ficar totalmente vermelho lá embaixo. Aí você vem fechando as vendas com o seu recurso de produto que você está vendendo, ou se você tem dinheiro de encaixa, então você vai fazendo uma manobra com os recursos que eu tenho. Dinheiro no caixa, dinheiro no bolso, ou produto que se transforma em dinheiro para poder liquidar. E aí eu vou esticando o meu fluxo, sendo sempre positivo. A hora que, de repente, todos os meus recursos se esgotarem com o que eu tinha na mão, de produto estocado para virar dinheiro, ou dinheiro que estava em caixa, aí eu vou ver, naquele momento, aonde apareceu um vermelho, lá na frente, de repente, daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano, aparece e fala assim, nesse momento eu sei que eu vou ter que pegar dinheiro ou vender mais produto. E o nosso tempo vai se esgotando, né, João? Exatamente, Celso. Mas acho que a gente já conseguiu cobrir a ideia aqui e dar um panorama geral. O que a gente recomenda depois para o produtor de fazer esses apontamentos
entra aqui também com outras considerações, mas do ponto de vista técnico-operacional. Por exemplo, aqui está um fluxo simplesmente financeiro, tá? Ou posso dizer assim, de dinheiro efetivamente. Em nenhum momento a gente colocou aqui, por exemplo, qual que é a área que ele está explorando, qual que é a produção, esse tipo de coisa. Então aqui você pode depois, posteriormente, dependendo da cultura que você está trabalhando, colocar a dimensão da sua propriedade. Eu quero saber o quanto que entrou de dinheiro relativamente por hectare, o quanto que saiu, quanto que está sendo a minha sobra de recursos por hectare. Se você eventualmente tem a capacidade de organizar isso a nível de propriedade, você consegue separar se a propriedade A é mais rentável que a propriedade B, que a propriedade C acaba sendo mais interessante. Isso acaba cascateando, às vezes, em outras tomadas de decisão. Às vezes você está numa propriedade que ela não vale a pena. E você tem uma proposta de arrendamento, você pode fazer o arrendamento dela e concentrar as suas atividades aí na propriedade mais lucrativa. O importante, novamente, é você ter o controle das suas informações, mesmo que de uma forma simplificada, para que essa tomada de decisão ela fique mais atrativa. Então, assim, tem uma gama de possibilidades a ser explorada quando a gente trabalha com controle, com a gestão, né? Mas você tem que começar do começo. Antes, para aquela história, né? Para você necessariamente aprender a andar de moto, você começa andando na bicicleta com a rodinha, depois você tira a rodinha, depois você vai tirando a moto e assim vai evoluindo. Acho que esse é o lance da gestão. Se você não tem nada, não tem problema. Começa fazendo alguma coisa de forma simplificada. À medida que você for evoluindo, que você for consolidando os seus processos, você vai agregando e conseguindo perpetuar de forma mais sustentável o ponto de vista econômico. Beleza, pessoal? Essa planilha ela vai ficar aí no link para download no Canatube, tá? Os nossos contatos também eles estão sempre listados aí e é sempre um prazer poder atender produtores ou eventuais interessados e até por isso que a Orplana acaba estando aí atendendo de forma bastante eficiente seus associados, certo, Celso? A gente sempre procura auxiliar e proporcionar ferramentas para que o produtor ele faça a sua melhor gestão. Bom, pessoal, acho que da minha parte é isso. A gente procurou trazer para vocês aqui uma ferramenta, né, uma sugestão de controle. Então, como eu coloquei ao longo do vídeo, né, o importante é você ter controle, né, você tomar decisão sem você ter o apontamento das informações dessa gestão, simplesmente você está chutando. Se você não tem nada, não tem problema. Comece com uma planilha simples para depois ir evoluindo. Existe uma série de opções que nós temos aqui, como eu coloquei, que dá para evoluir. Tá? Mas vamos começar pelo básico para depois a gente evoluir, alçar voos maiores. Que o importante é que você tenha gestão e tenha sucesso aí na sua atividade. Essa planilha, né, essa sugestão de controle, ela vai ficar disponível aí para download na plataforma do Canatube, tá? Para que depois vocês tenham acesso e a gente também está sempre à disposição, juntamente com a Orplana, que faz, como sempre, um excelente trabalho de orientação para os produtores das mais diversas áreas de atuação aí, tá? Então, contem sempre comigo, contem sempre com o PSEG, que acaba sendo um grande parceiro aí nosso, tem a Orplana, para que a gente ajude os produtores, sobretudo, a ter uma boa sustentabilidade econômica no seu negócio e se perpetue aí na atividade. Muito obrigado, Celso, pela oportunidade. Obrigado, João. Parceiro de sempre. A gente tem já uma história aí construída em relação a tentar bater muito na tecla de saber seus custos de produção, entender o controle financeiro e poder enxergar longe, né, a atividade. Acho que essa planilha traz aí uma oportunidade de fazer muito trabalho, dá para fazer simulações, de repente você pode se desafiar em termos de simular o TCH, o ATR que você vai conquistar e fazer essas simulações, se por acaso o preço do ATR for um preço de 0,63, 0,65, 0,70, quanto que eu vou ter de receita? Trabalha mais ou menos parâmetros que você tem como buscar conosco, né? Você consegue trazer o mais próximo da realidade. O mais importante é isso. A gente não consegue transferir numa planilha que enxerga no tempo a nossa realidade, mas a ideia é o mais próximo da realidade está sempre me ajustando, né? O Canatube, então, termina aí o nosso ciclo de discussão sobre gestão financeira e planejamento da atividade canavieira, com algumas sugestões de controle, como um fluxo de caixa, como uma ferramenta estratégica de planejamento, e é um trabalho da parceria Canatube
com Orplana, Solidariedade e PSEG. PSEG, agradeço ao estúdio que está fazendo aí esse ajuste pela nossa distância. E um abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado.